Bem-vindos de volta ao Entrelinhas do Código, É isso aí. no nosso segundo episódio. Segundo episódio já. Vamos mergulhar em um dos capítulos mais comentados de Código Limpo, hein? Nomes significativos. Prepare porque essa jornada eu acho que vai mudar. Com certeza. A forma como você olha para o seu código para sempre. Pode parecer um detalhe bobo, É. mas acredite, a escolha dos nomes certos pode fazer a diferença entre um código que flui como poesia Verdade. e um que parece que foi escrito em código Morse por um chimpanzé. É verdade. Quem nunca se deparou com um código cheio de variáveis misteriosas, tipo XX, dados, Nossa Senhora. é de enlouquecer, né? É. E o Uncle Bob já chega colocando o dedo na ferida, né? Aham. Um dos pilares de um código limpo. E fácil de entender são os nomes que a gente usa. E a sacada aqui é que esses nomes precisam revelar a intenção por trás do código. Imagina, você está lendo um código e se depara com uma variável chamada lista de usuários. Pronto, sem precisar de comentários, sem precisar de horas de análise. Você já sabe exatamente o que ela guarda. Faz todo sentido. É como ter uma etiqueta Exatamente. bem clara em cada gaveta, né? Em vez de ter que abrir todas para descobrir o que tem dentro. E o livro dá um exemplo, Dá. que é de cair o queixo. Mostrando um trecho de código antes e depois da mágica dos nomes significativos. É impressionante como a clareza do código se transforma completamente. Parece até que limparam uma janela toda suja, né? De repente a gente consegue enxergar tudo com nitidez. E essa clareza não é só questão de estética, não. Uhum. É sobre facilitar a vida de quem vai mexer com aquele código no futuro. Inclusive a nossa própria vida, né? Porque quem nunca voltou para um código que escreveu meses atrás Total. e se perguntou, mas que raio eu fiz aqui? Que acontece nas melhores famílias. E é aí que a gente percebe o poder dos nomes passíveis de busca. Sabe, quando você está procurando uma função específica num projeto gigante Sei. e a busca não retorna nada útil, é de arrancar os cabelos. É como procurar uma agulha num palheiro digital. O livro compara essa experiência a tentar entender Não é só um idioma completamente desconhecido. É só E a solução, segundo o Uncle Bob, é usar nomes que sejam fáceis de encontrar. Como se fossem palavras-chave em um mecanismo de busca. Pensa comigo. Se você precisa encontrar uma função que calcula o desconto de um produto, qual o nome seria mais fácil de achar? Calcdesk ou calcular desconto produto? Calcular desconto produto com A certeza. resposta é óbvia, né? Sem dúvida. É. E essa dica é ouro puro, principalmente quando a gente está trabalhando em projetos grandes com milhares de linhas de código. E por falar em coisas que podem atrapalhar a busca, o autor também detona o uso de abreviações obscuras. Abreviações podem parecer tentadoras, mas a longo prazo acabam criando um código cheio de siglas misteriosas que só quem criou entende. Imagina um novo programador entrando no projeto e tendo que decifrar um código cheio de QTD, VEL, TOTAL e DTVENC, é pedir para ele sair correndo. É verdade. É como se a gente estivesse falando em código secreto. E o pior é que, com o tempo, até a gente mesmo pode esquecer o que significa aquela abreviação. Aí a confusão tá armada. E tem outra bomba que o Uncle Bob solta. Ele critica o uso da notação húngara, que é basicamente adicionar prefixos nos nomes para indicar o tipo da variável, sabe? Tipo, strinome para string ou entidade para o inteiro. Sério. Mas eu já vi muita gente usando isso. Qual o problema? O problema é que, nas linguagens modernas, essa prática é totalmente redundante, só serve para poluir o código. As ideias já mostram o tipo da variável, os compiladores garantem a tipagem, então para que incluir essa informação no nome? Entendi. É como se a gente estivesse usando muletas para andar, sendo que a gente já está saudável. E o livro ainda dá um argumento matador. A notação húngara pode virar um pesadelo se você precisar mudar o tipo de uma variável no futuro. Imagina ter que renomear todas as ocorrências de contador para long contador em um projeto gigante. Seria um trabalho hercúleo e completamente desnecessário. O código já é complexo o suficiente, não precisamos adicionar mais complexidade visual com convenções ultrapassadas. E por falar em nomes que podem causar confusão, o livro também alerta para o perigo dos nomes enganosos. Aqueles que prometem uma coisa, mas entregam outra completamente diferente. É como aquela propaganda enganosa que te faz comprar gato por lebre. Imagina você se deparar com uma variável chamada data nascimento e, na verdade, ela armazena a data de cadastro do usuário. É de fritar os Certo, eu lascar, né? Esses nomes enganosos são como minas terrestres escondidas no código, prontas para explodir na nossa cara quando a gente menos espera. E o Uncle Bob é bem categórico. Usa nomes que flitam exatamente o que o código faz, sem pegadinhas. E essa regra vale para tudo: variáveis, funções, classes, módulos, o pacote completo. Se o nome não for claro e preciso, é melhor voltar para a prancheta e repensar a estratégia. E para garantir que a gente não se perca no meio de um mar de nomes, o livro também aborda a importância de fazer distinções significativas. Ou seja,
Nada de usar nomes parecidos que podem causar confusão, tipo cliente 1, cliente 2, ou processar dados e processar com macOS. É pedir para dar ruim. É verdade. Em um código grande, essas sutilezas podem passar despercebidas e levar a erros cabeludos. É como tentar diferenciar gênios idênticos. Só quem conhece muito bem consegue saber quem é quem. Exatamente. E a dica aqui é buscar nomes que sejam distintos o suficiente para evitar qualquer tipo de ambiguidade. Pense em nomes que capturem a essência da função ou da variável, sem deixar margem para dúvidas. E para fechar essa primeira parte do nosso papo sobre nomes significativos, então a gente falar sobre a importância de usar nomes pronunciáveis. Essa é fundamental. Afinal, código é feito por humanos para ser lido por humanos, né? E nada pior do que ter que soletrar um nome bizarro toda vez que precisar se referir a ele. Imagina a cena, você está explicando um código para um colega e tem que soletrar e gerência preguito a cada 30 segundos. É de dar nó na língua. E aposto que a paciência do seu colega também vai acabar rapidinho. O Uncle Bob defende que nomes fáceis de pronunciar facilitam a comunicação e a colaboração entre os membros da equipe. Afinal, quem não gosta de um código que a gente consegue ler em voz alta sem parecer que está falando um idioma alienígena? O que você achou dessa primeira parte do nosso mergulho em nomes significativos? Já deu para sentir o gostinho de como esse capítulo pode transformar a sua vida como programador? Com certeza. E olha que isso é só a pontinha do iceberg. Mas antes de continuarmos essa aventura, que tal a gente dar uma pausa para respirar e voltar com tudo para a segunda parte? Combinado. Voltamos já com mais dicas e insights poderosos sobre a arte de dar nomes significativos no código. Até daqui a pouco. Até! E aí, preparados para mais uma dose de sabedoria do Uncle Bob. Uau! Na primeira parte, a gente viu como nomes significativos podem transformar um código ilegível em uma obra de arte da programação. É verdade. Mas como colocar isso em prática? Será que existe uma fórmula mágica para criar nomes perfeitos? Bem, fórmula mágica não existe, mas o Uncle Bob nos dá um presente de grego nesse capítulo. A análise de um código real do Fitness. Fitness, que bicho é esse? Fitness é uma ferramenta de testes bem conhecida no mundo do desenvolvimento. E o exemplo que o livro usa é de arrepiar. Uma classe chamada Adam Demiutil, que é basicamente um Frankenstein de código mal escrito, com nomes obscuros, código repetido e tudo de ruim que você possa imaginar. Credo. Parece um daqueles filmes de terror de código, tipo O Código que Matou. Pois é. Mas calma, nem tudo está perdido. O Uncle Bob, como um verdadeiro herói da programação, vai nos guiar pela refatoração dessa criatura, mostrando como aplicar os princípios de código limpo para transformar esse monstro em um código de gente. Ufa, que alívio. Mas me explica uma coisa, como é essa refatoração? É tipo uma cirurgia plástica no código. Exatamente. A gente vai pegando cada parte do código, limpando, organizando, renomeando e no final teremos um código novinho em folha, muito mais fácil de entender e de dar manutenção. E o legal é que o livro não mostra só o resultado final, né? Ele vai destrinchando cada passo da refatoração, explicando o porquê de cada mudança. É com o teu mentor do código te guiando pela mão. É isso aí. E esse exemplo do Fitness é fundamental para mostrar na prática como a escolha dos nomes impacta a qualidade do código. Não é só teoria, é a vida real da programação com todas as suas belezas e seus desafios. E falando em nomes que facilitam a vida, o livro discute a diferença entre nomes de classes e nomes de objetos. Lembra que a gente falou sobre isso na primeira parte? Sim. E essa distinção é crucial para criar um código mais intuitivo e fácil de entender. As classes representam conceitos abstratos, enquanto os objetos são as materializações desses conceitos no mundo real do código. Pense na classe cachorro, por exemplo. Ela define as características gerais de um cachorro, como ter 4 patas, latir, abanar o rabo e por aí vai. Mas cada cachorro é único, né? Tem nome, raça, tamanho ou personalidade, e é aí que entra os objetos. Exato. Cada objeto da classe cachorro é como um cachorro de verdade, com suas próprias particularidades. E a forma como nomeamos esses objetos deve refletir essa individualidade. Então, se a classe é cachorro, um objeto poderia ser Rex, outro Totó, e assim por diante. É como se eu estivesse dando nome aos bois, ou melhor, aos cachorros do nosso código. Perfeito. E essa convenção de nomes ajuda a tornar o código mais fácil de ler e de entender. Quando você se depara com um objeto chamado Rex, já sabe que está lidando com um cachorro específico com suas próprias características. E essa lógica se aplica a qualquer tipo de código, seja orientado a objetos ou não. O importante é que os nomes reflitam a natureza do elemento que eles representam. E para não perdermos o foco na nossa missão de criar código limpo e legível, o Uncle Bob nos dá um toque importante. Evite trocadilhos e nomes engraçadinhos no código. Sério, mas eu adoro colocar umas piadinhas no meu código. Dá um toque de humor, quebra a seriedade da programação. Eu entendo, mas pense bem. O código precisa ser levado a sério.
Uma piada que você acha engraçada hoje pode não fazer sentido algum para outra pessoa ou até mesmo para você no futuro. Faz sentido. E se a piada for interna, só quem entende a referência vai achar graça. Para os outros vai ser só mais um nome esquisito no meio do código. Exatamente. E o objetivo aqui é criar um código que seja compreensível para todos e não um show de stand-up comedy para um público seleto. Melhor deixar as piadas para os comentários do código, né? Ali a gente pode dar asas à nossa criatividade sem medo de ser feliz. Nos comentários. De jeito nenhum. Você não leu o que um Bob fala sobre o comentário? Gosta isso que perdi essa parte? Já. Me fala aí. O que ele tem contra os comentários? Ele não é contra os comentários em si, mas acredita que, na maioria das vezes, eles são um sinal de que o código está mal escrito. Como assim? Comentários não servem para explicar o código. Sim, mas o ideal é que o próprio código seja tão claro e autoexplicativo que os comentários se tornem desnecessários. O Uncle Bob chega a dizer que comentários mentem. Caramba, por que ele diria isso? Porque com o tempo os comentários podem ficar desatualizados em relação ao código. Você altera o código, mas esquece de atualizar o comentário e pronto. A confusão está armada. O comentário passa a ser uma fonte de desinformação, um lobo em pele de cordeiro. Entendi. É como ter um mapa do tesouro que te leva para o lugar errado. E qual a solução, então? A solução é escrever um código tão claro e expressivo que os comentários se tornem supérfluos. Use nomes significativos, organize código de forma lógica e deixe que a própria estrutura do código fale por si. Faz sentido. É como escrever um livro que prende a atenção do leitor sem precisar de notas de rodapé a cada página. Mas já... Mas esse faz muito complexo. Não tem jeito, a gente precisa usar comentários, né? Em alguns casos específicos, sim, comentários podem ser úteis. Por exemplo, para documentar IPs, explicar decisões de design complexas ou alertar para potenciais problemas no código. Mas o Uncle Bob faz um alerta importante. Evite comentários redundantes. Aqueles que só repetem o que o código já diz, tipo, incrementa o contador em 1, quando a linha de código já faz exatamente isso. É como colocar legenda em um vídeo que já está dublado. Só serve para poluir o código e distrair o leitor. E tem outro tipo de comentário que o Uncle Bob detesta, os comentários que servem para desabilitar código. Isso eu já fiz bastante. Quando eu não preciso mais de um trecho de código, eu costumo comentar ele para caso de precisar usar de novo no futuro. Eu entendo, mas o Uncle Bob tem uma visão radical sobre isso. Se um código não está sendo usado, ele deveria ser removido completamente sem dó nem piedade. Mas e se eu precisar daquele código no futuro? Vou ter que escrever tudo de novo? Para que isso? Temos um sistema de controle de versão para isso. Se você precisar de um código que foi removido, é só voltar no histórico e recuperar a versão antiga. Simples assim. Caramba, nunca tinha pensado nisso. E o que a gente faz com os comentários que explicam o motivo da remoção do código? O ideal é registrar essa informação no histórico do sistema de controle de versão, junto com o código que foi removido. Dessa forma, a informação fica documentada de forma mais organizada e acessível, e o código fica mais limpo e legível. E aí, o que você achou dessa segunda parte do nosso papo sobre nomes significativos? Deu para ter uma noção de como os comentários podem ser tanto aliados quanto inimigos do código limpo? Com certeza. E essa discussão sobre comentários é só uma das muitas nuances que o Uncle Bob aborda nesse capítulo. Ainda temos muito o que explorar. Mas, antes de continuarmos, que tal a gente dar uma pausa estratégica para recarregar as energias? Ótima ideia. Voltamos em breve para a última parte da nossa jornada em busca de nomes mais significativos. Fiquem ligados. De volta para a última parte do nosso mergulho em nomes significativos. Prepara o café, que a gente ainda tem muita coisa para desvendar nesse capítulo. É verdade. A gente já viu como escolher nomes que revelem a intenção do código, que sejam fáceis de buscar, e até como evitar as armadilhas dos nomes enganosos, das abreviações misteriosas. Mas o Uncle Bob não para por aí. Não. Ela ainda tem algumas cartas no manga para turbinar a clareza do nosso código. E você vai ver como esses detalhes, que podem parecer pequenos à primeira vista, fazem toda a diferença na hora de escrever um código que seja fácil de ler, entender, manter. Então desembucha logo quais são essas dicas secretas do mestre do Código Limpo. Uma delas é sobre a importância de usar nomes longos e descritivos. Pode parecer óbvio. Mas muita gente ainda peca por usar nomes curtos e genéricos demais que não revelam a verdadeira natureza da variável, função ou classe. É tipo usar valor, dado ou processo. Esses nomes são tão vagos que poderiam significar qualquer coisa. Exatamente. E o Uncle Bob defende que, na maioria dos casos, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Um nome mais longo, mas que seja claro e descritivo, vai facilitar a vida de quem estiver lendo o código. Entendi. Ele usa um exemplo que é bem ilustrativo. A variável TheList, esse nome não diz nada sobre o que a lista contém. Seria muito mais informativo usar um nome como lista de produtos ou lista de clientes, dependendo do contexto. Faz sentido. E essa lógica se aplica a qualquer tipo de dado,
seja uma lista, um array, um objeto, o que for. Quanto mais específico e descritivo for o nome, melhor. É como ter uma etiqueta bem detalhada em cada item do seu código. Imagina você entrando num supermercado onde todos os produtos tivessem etiquetas genéricas tipo comida, bebida ou limpeza. Nossa, Esse é um caos para encontrar o que você precisa, né? Pois é. E com código é a mesma coisa. É. Nomes descritivos funcionam como placas de sinalização, guiando o leitor pelo labirinto do seu código. E por falar em facilitar a leitura, o Bob também bate na tecla da importância de usar nomes fáceis de pronunciar. Ah, essa é fundamental. Afinal, o código precisa ser escrito para ser lido por humanos, né? É. E nada mais frustrante do que ter que decifrar nomes que parecem que saíram de um livro de química orgânica. Nossa, é verdade. Imagina você tendo que apresentar um código para um cliente ou para um colega de trabalho e ter que soletrar nomes como Effentikausveltodo ou objegenciador estoque a cada 10 minutos. Que horror. Seria um show de horrores. A comunicação ia virar um inferno e a chance de erros e mal-entendidos ia aumentar exponencialmente. Sem falar na vergonha de ter que pronunciar esses nomes em voz alta, né? Parece que a gente tá falando um idioma alienígena. E o pior é que, com o tempo, até a gente mesmo pode esquecer o que significava aquele nome esquisito. Aí a conclusão está armada. Pois é. Então a dica é, na hora de escolher um nome, pense em como ele soaria em uma conversa normal. Se for difícil de pronunciar, é sinal de que algo está errado. Verdade. E para fechar com chave de ouro esse capítulo sobre nomes significativos, o Uncle Bob nos deixa com uma pergunta provocativa. Se você pudesse melhorar instantaneamente um aspecto do seu código, não seria a facilidade com que outros e seu futuro eu poderiam entendê-lo? Nossa, essa pergunta é de ouro. Ela nos faz refletir sobre o real impacto dos nomes que a gente escolhe. Um código com nomes claros, concisos e significativos. Não é só mais fácil de entender, mas também mais fácil de manter, evoluir e reutilizar. Com certeza. É um investimento que se paga a longo prazo, Total. tanto em termos de produtividade quanto de sanidade mental da equipe. É verdade. Afinal, ninguém merece ficar quebrando a cabeça tentando decifrar um código cheio de nomes obscuros e impronunciáveis. É isso aí. E com essa reflexão poderosa, chegamos ao fim da nossa jornada pelo capítulo Nomes Significativos. Esperamos que você tenha se inspirado para dar mais atenção aos nomes no seu código e criar obras-primas da programação que sejam um prazer de ler e entender. E que os seus códigos nunca mais pareçam ter sido escritos por um chimpanzé. É isso aí. E até a próxima, para mais um mergulho no mundo fascinante do código limpo. Até mais!